está no centro da cidade, onde antigamente era a antiga prefeitura, né? O Paço Municipal. Esse salão aqui, dá para ver que é uma coisa bem histórica, bem rústica, né? Por mais que Socorro esteja evoluindo, né? Com tantos barulhos de carro assim, né? Mas ainda ela consegue manter a tradição ali a cultura. Nasci aqui na cidade de Socorro, né? Vivi a maior parte da minha vida aqui. Hoje em dia eu moro no sítio, né? Desde criança eu sempre gostei de música. Só que eu não conhecia a viola caipira. E foi por meio de uma oficina oferecida pela prefeitura da cidade, né? Que eu comecei a conhecer a viola. Eu entrei, mesmo sem saber o que era, e acabei gostando. Comecei a tocar viola com 11 anos de idade, né, e toquei por 8 anos num grupo de viola caipira, aqui da cidade mesmo, chamado Morena da Fronteira. A maior parte do tempo eu era a única menina no grupo. Existe essa coisa ainda do machismo, né, em relação à mulher violeira. Mas hoje em dia está mudando totalmente essa cena, né? Cada dia que passa você começa a conhecer uma violeira nova, até algumas que eu tenho amizade, né? Que é a Jaqueline Carvalho, a Karine Viola, a Carol também, né? A Carol Viola. Aí tem uma que eu gosto muito do trabalho dela também, que é a Letícia Leal, a Marina também, né? Tem a Cecília, e tantas outras também, mas essas que eu citei aqui, com certeza faz um trabalho magnífico. Hoje em dia eu faço composições instrumentais, eu dou aulas de viola caipira particular também. O que eu faço é só isso, tocar viola. Quando se fala viola caipira, a gente já pensa na cultura da roça, em relação aos ritmos, uma toada, cururu, um cateretê, uma coisa bem tradicional, bem caipira mesmo. Mas dá para mesclar assim, colocando outros ritmos, sem perder a essência da viola, né? Por exemplo, a minha música, A Primavera dos Pássaros, é um chamamé. A visão que eu tenho, é um estilo assim que talvez na música caipira não seja tão raiz, né, como um cururu, uma toada, mas traz, né, ali aquela essência do sertão, o raiz ali, né. Quando se fala de viola caipira, não tem essa, não, uma regra para ser seguida.
nome Primavera dos Pássaros, primeiramente que eu criei ela quando a gente estava na estação de primavera ainda, né? E onde eu moro é uma região que tem muito pássaro. É uma música que tem bastante importância para mim, uma música que me traz bastante, uma sensação bem boa, né? Então, Primavera dos Pássaros é isso, um chamamé para eles, para os pássaros. Hoje, o que eu mais tenho vontade de fazer é gravar os meus instrumentais, sempre estar compondo coisa nova, porque eu consegui transformar a música instrumental numa coisa assim, onde eu consigo depositar o meu sentimento em cima, né? Me expressar melhor. Socorro, como é divisa com Minas, e do lado de Minas a catira, roda de viola é uma coisa muito forte ainda, né? Então isso, claro que acaba interferindo comigo mesmo. Até porque hoje em dia eu ainda toco, né, com um grupo de catira daqui de Socorro, né? Não tem nem muita explicação. Quando você olha, você já está tocando a tradição ali da região, né? Quero estar levando comigo a minha identidade, né, da onde sou, né, as minhas referências. Eu sou uma mistura. Por mais que a gente na cidade cante, toque, mas a inspiração da gente vem da roça. É a viola que leva a gente para algum lugar, né? Ninguém me convidaria para vir aqui se eu não tocasse viola. É através da viola que eu venho. É através da viola que eu tô aqui hoje. A gente tá num aras, né? Chama Rancho Brahma, né? Onde a gente faz um show pelo menos 2 vezes por mês. A gente vem aqui tocar, né? Eu sou paraibana, mas eu me criei no Mato Grosso. Eu vim para o Mato Grosso com 3 anos de idade. Aos 19 anos eu vim para Votorantim. Era um peixe fora d'água. Ninguém falava a minha linguagem. Até andar parece que eu não andava direito, parece que era tudo diferente. Tudo, lá a gente chamava pão, aqui chamava filão. Então era tudo, até a linguagem era diferente, né? Mas aí não tinha outro jeito, tive que ir me adaptando. Arrumei emprego e fui ficando. Na roça a gente não tinha os shows, né? Não ia em shows. A gente ia, por exemplo, a reza do terço. Tinha muitas essas rezas. Então as pessoas faziam a reza, antes da reza a moçada brincava de roda, de uma coisa e de outra, os meninos ficavam naquelas rodas cantando e eu ficava no meio dos meninos. E a música lá a gente ouvia no radinho de pilha, né? Era o radinho de pilha que a gente ouvia os programas sertanejos, né? Como Na Beira da Tuia. O primeiro contato meu com a viola foi o meu irmão. Eu devia ter uns 9, 10 anos, e o meu irmão comprou uma violinha e levou para casa. Mas ele não sabia tocar. Ele levou bastante tempo e só aos 50 anos que eu fui ter a oportunidade de ter uma viola. Foi quando eu ganhei uma viola, toda remendadinha, de um senhorzinho que eu nem conhecia. Ele mandou através do meu marido, ele ficou sabendo que eu gostava, e através do meu marido ele arrumou essa violinha toda remendada. Aí eu fiquei sabendo que na Secretaria da Cultura tinha aula, o professor vinha dar aula, depois ele montou uma orquestra. Eu fiquei 5 anos na orquestra também. Quando eu comecei a tocar com 50, a Vitória tinha 6. Eu levava a Vitória comigo, porque não tinha com quem deixar, não queria deixar com o vizinho, né? Então eu levava ela comigo. Começou a gostar, um dia ela tomou a viola da minha mão e falou que a viola era dela. Ficou, não me devolveu até hoje, né? Mas é por uma boa causa, tá perdoado. Quando a orquestra acabou, em 2011, ela começou a aprender sozinha. E ela mesma começou a tomar frente nisso, de dizer,
vamos tocar, vamos fazer show. Aí participamos de festival. E daí eu só fui seguindo ela. Na verdade, ao invés de eu estar levando ela que começou a me levar, né? Eu tô, às vezes, fazendo o instrumental e ela tá acompanhando. Às vezes a gente nem combina nada e a gente faz alguma firula, né? Algum arranjozinho ali na hora junto. E a gente nem combinou nada. Eu acredito muito em conexão. E com a mãe isso acontece bastante. Ela faz o que eu gostaria de fazer. Sabe? Pegar a viola na mão e debulhar a viola em notas musicais é o que eu gostaria de ter feito. Além dos shows, ela dá aula de viola. A gente tem uma escola de música, né? Que ela montou a escolinha de música dela, lá na nossa casa mesmo. Então ela fez da arte uma profissão. Essa música, ela chama Carreta Envenenada. Não sei por que de onde é que vem o veneno dela, né? Mas foi o que veio na mente. Eu escrevi pro pai dela, né? Aliás, tem outras também, né? Que eu escrevi pro pai da Vitória, que ele era caminhoneiro. Eu já faço o solinho das músicas que eu já tinha aprendido, né? Aí as músicas que eu faço, algumas não tem melodia, mas algumas eu coloco a melodia, daí eu tento fazer o solo. É meio que obrigação. Você faz a música, né? Você já faz ela naquela metria para ser cantada naquele ritmo. E fazer uma melodia que não existe, que não pode plagiar, né? Parece difícil, mas não é. É legal, é muito bom. Tem menininhas aí de 7, 8 anos, já tocando bem na viola, né? Que a gente vê sempre em vídeo por aí, né? Hoje em dia também, os pais apoiam mais. O que antigamente não acontecia. Por exemplo, na época da Helena Meirelles, ela não teve essa chance do pai gostar, né? Ela teve que tocar escondido dele, né? Parece que até sair de casa, alguma coisa assim, né? Que ela fez pé firme para poder conseguir tocar, né? E não só ela, mas algumas outras pessoas que a gente conhece história, né? Que os pais não apoiavam, né? Hoje em dia já tem mais um pouco de apoio. Não muito, porque tem muitos pais, como eu costumo dizer até em alguns eventos, o pai compra um carro de 30 mil, a mãe compra uma geladeira de 5, mas não compra uma viola de 300 para o filho se entreter, né? Porque na verdade a música, a Vitória mesmo sempre comenta isso, todas as pessoas que sabem de música sabem disso, que a música é uma das artes que usa tanto a memória como a coordenação motora, né? Porque é um conjunto. Você está usando a mente para assimilar a música na cabeça, essa mão para dedilhar, essa aqui no braço. Então, assim, mexe bastante. É quase uma terapia, vamos dizer. Eu acho muito interessante. Quando a gente vai pra chácara, assim, que a gente fica, assim, num lugar que nem esse, tocando, a gente se perde ali nas horas, às vezes só tocando mesmo, né? Gosto de cantar também, mas como eu sempre falo, eu gosto de cantar, mas eu prefiro tocar. Fui teimando, sem saber, sem conhecer, sem entender, mas eu fui teimando até que aprendi alguma coisa. Aí com ela,
com que ela aprendeu, eu vou aperfeiçoando o meu aprendizado. Eu acho que a viola é mágico, vamos dizer. Eu não sei se ela entra na alma ou ela sai da alma. Uma coisa assim, né? Ela, do mesmo jeito que ela sai da gente, ela entra, ela penetra na gente, na alma da gente. Só sentindo mesmo para entender isso. Sentimento. Magia. Meio que divino. É isso, para mim. Meu nome é Fábio Luiz Porte, meu nome artístico é Fábio Porte. Eu sou músico, compositor, faço alguns arranjos para música instrumental. E a minha história com música começa bem na infância, por causa do meu pai. Trabalhou com música também, nos criou com a música, vivendo da música. Hoje ele se tornou luthier, também é construtor de instrumentos. E ele me influenciou muito com a música caipira e com a música de modo geral. Meu pai trabalhava com alguns artistas, eu fui aprendendo bastante com ele, aprendendo com outros músicos também, que gravavam em estúdio, que tocavam em bandas, acompanhavam os artistas. E eu fui seguindo a profissão. Aos 13 anos de idade, eu já comecei a dar aula de violão para os alunos iniciantes do meu pai, que ele me presenteava, né? E depois de um tempo, passei a pesquisar ainda mais, comecei a estudar um pouco de cavaquinho, me envolver um pouco mais com o violão, mas sempre com a viola em primeiro plano. E depois de um tempo, comecei a minha carreira como músico, acompanhando alguns artistas também, acompanhando alguns músicos, né, trabalhando com um trio de música instrumental, com quarteto de choro, tocando um pouco de cavaquinho, um pouco de violão 7 cordas. Eu já gravei três discos, sendo um disco de música instrumental, que se chama Jacarandá do Brasil. Outro que se chama Trilhos da Vida, que é um disco de canções. E esse último disco que eu gravei, que se chama Fábio Porte Interpreta Ernesto Nazaré, que é um trabalho de pesquisa que eu estou fazendo e que eu estou garimpando a obra desse grande músico, esse grande compositor, e fazendo algumas certas adaptações para ser tocada na viola como um instrumento de melodia, né? Acompanhado pela percussão e pelo violão 7 cordas também.
Eu sou nascido em São Paulo desde menino, como eu já disse, né? Influenciado pelo meu pai e trabalhando muito o repertório caipira. Muito focado no Tião Carreiro, muito focado no Liu e Léo, no Trio Parada Dura, no Cascatinhana, Sulino Marroeiro e entre outros. Eu começo a me deparar em São Paulo com as rodas de samba, com as rodas de choro, e sempre tentando encaixar a viola nesse meio, mas na época que eu comecei a tocar, existia um certo preconceito, a viola não podia transitar, por exemplo, em nenhum desses estilos, porque o pessoal torcia um pouco o nariz assim. Mas já naquela época, nos anos 80, meados dos anos 80, Geraldo Ribeiro gravou um disco só de músicas de bar na viola, assim como o grande músico Neymar Dias também gravou agora recentemente. E aí, naquela época, eu já tentava fazer alguma coisa, mas eu não conseguia elaborar esse projeto por conta desse preconceito. Muita gente não acreditava na viola, né? Então eu atravessava lá do lado de lá da rua, tinha uma roda de samba rolando. E aí eu pegava ali e ficava ali apreciando e papapá, e aí fui dar aula. Alunos iniciantes, né? Comecei a trabalhar lá cedo. E lá tinha um grupo de samba do seu Zezinho Monteiro, que era um violonista, um violão 7 cordas, um cara muito bacana também, que me ensinou bastante. E ele fazia dupla com Carlos e a Felice, que era um grande violonista, foi um grande violonista na década de 80. E que eles faziam um repertório diferente de música instrumental ali, né, naquela academia, ensaiando, né, tocando, por exemplo, 7 cordas, violão, e violão 6 cordas, aquela junção ali, algum repertório do samba, né, e aquilo ali eu fui me interessando também, né, para querer aprender como é que é, fui começando a pesquisar e fazer aquilo no violão, uma facilidade, né, que eu tinha condições de fazer, porque era música de violão, e de repente eu deixava o violão um pouquinho de lado, eu pegava a viola, deixa eu tentar fazer esse negócio aqui. Por que não tocar, por exemplo, Doce de Coco com a viola? Por que não tocar, por exemplo, o Odeon com a viola? E aí eu começo esse projeto, eu começo essa pesquisa, e muito em breve ela já começou a sair. Eu falei, poxa, agora eu vou gravar esse trabalho, vou fazer esse trabalho e vou focar nesse tipo de repertório, nesse estilo de música brasileira, que eu acho muito enriquecedor, tanto para a viola, como para a cultura da caipira e cultura geral da música popular brasileira. Eu acho que a viola tem tudo para ser um instrumento de primeiro plano em qualquer lugar, assim, um instrumento muito rico, harmonicamente, melodicamente, um instrumento pesado, né? Um instrumento alegre. Eu sou um apaixonado pela música brasileira de modo geral e há algum tempo, quando eu comecei com viola, um pouco mais para trás, uns 20 anos atrás, eu tinha esse sonho de tocar uma música brasileira com viola. Mas os repertórios eram muito direcionados, mais para música caipira, mais para música raiz. E depois foi surgindo esse momento musical brasileiro e muitos músicos trabalhando, né? Uma música mais erudita, mais instrumental, que transita entre o clássico e entre o popular. E aí eu comecei a trabalhar algumas músicas, algum repertório. A música Tempo de Choro, que é uma música que eu usei algumas influências de alguns compositores brasileiros, do Ernesto Nazaré, do Ginga, né, algumas técnicas de violonista.
vejo os alunos se interessarem mais pela música instrumental. Nas minhas aulas eu trabalho mais o instrumental com os meus alunos, porque eu percebo que musicalmente eles vão crescendo muito rápido, eles vão desenvolvendo muito rápido. E depois ele ouve uma música na internet, ouve, não pega a cifra, nada, ouve, ele consegue transitar, ele consegue tirar aquilo, ele consegue adaptar. Tem alunos meus que já fazem até arranjo. Eu acho isso magnífico e divino, né? Porque dependendo do estado de espírito que você está e você escuta uma viola tocando ali uma música do Gil, uma música do Caetano, uma música do Ernesto Nazaré, nossa, você entra em órbita. Pelo menos eu penso dessa forma. Então eu procuro trabalhar com os meus alunos dessa forma, né? Estudos para viola caipira e harmonização, ideias de arranjo. Os festivais, eles têm que acontecer e colocar essa meninada para tocar. E essa meninada que está tocando, a gente vai ter curiosidade de saber. Olha, aqui que fulano gravou um disco, então você vai lá, quero escutar o que esse cara tem para dizer. Em breve, a viola vai estar tomando um caminho assim, desenfreado, sem nenhum preconceito.